Vale FM. Nosso assunto do dia hoje fala sobre política, meus amigos, e nós recebemos com muito prazer aqui na bancada do jornal Vale FM nessa manhã, ele que é um dos parlamentares que compõem a atual legislatura no município de Tijucas. Converso hoje com o vereador de primeiro mandato, Renato Laurindo Júnior, do PL, ele que somou 788 votos nas últimas eleições, no último pleito municipal, e está aqui para falar pra gente sobre o seu trabalho parlamentar. Meu caro Renato, muito bom dia, dizer que é uma grande satisfação aí recebê-lo aqui, você que além de vereador é meu grande amigo, admiro muito o seu trabalho, então seja bem-vindo, viu? Cid, bom dia aos telespectadores, é uma honra para mim estar aqui hoje como entrevistado, já tive aqui outras vezes como assessor de deputado, assessor de vereador, e hoje está aqui como vereador da cidade e podendo ter a honra de ser entrevistado por você e falar para todos os nossos munícipes é muito bacana. Então vamos falar sobre isso mesmo que você já nos apontou aqui. A sua primeira legislatura, seu primeiro mandato como vereador não é a sua primeira experiência dentro da política, né, meu caro Renato? A minha experiência na política, ela começou como assessor, na verdade não fui nem assessor, eu comecei como diretor da Câmara de Vereadores, né? Isso. Fui assessor do então hoje vice-prefeito Rudinei, fizemos a maior economia da história à época, 1.497.000, quase 1,5 milhão, né? Foi um ano bem marcante para mim, né? Meu início na política já com essa situação, para mim foi muito bacana, aprendi bastante com o Rudinei, mas depois a gente acabou cada um indo pro seu lado, a gente discordou de algumas coisas políticas e tá tudo certo, a gente tem uma amizade até hoje. Passei pela assessoria de um deputado também, deputado Gessé Lopes, tenho amizade com diversos outros deputados. E agora é fazer o nosso papel de vereador aí e trazer a nossa experiência aí de mais ou menos 5 anos dentro da política, né? Fora os 10 anos de iniciativa privada e aplicar no nosso município. Aliás, é muito válido destacar também a sua influência já na eleição que determinou o mandato, mais um mandato do deputado Gessé Lopes, que fez uma votação expressiva na cidade de Tijucas, né, Renato? É verdade, Sidney. Assim, o Gessé, ele nunca tinha vindo a Tijucas, era uma cidade até então desconhecida para ele, né? Trouxemos ele aqui umas 2 vezes e ele conseguiu fazer mais de 420 votos em Tijucas, então ali a gente conseguiu reconhecer que a gente tinha uma expressão na política, as pessoas confiam na nossa palavra, né? E agora tivemos a nossa votação aí que mostrou que a gente com certeza pode fazer um bom trabalho pela nossa cidade. E aí como é que foi o trabalho para elegê-lo vereador? 788 votos, um número também bastante impressionante, haja visto que você não tinha tido nenhum cargo elegível até então, né, Renato? Então, esse trabalho já começou lá quando eu era assessor de vereador, né? Tive um podcast no VIP Social também que me ajudou bastante, que foi o Papo Maromba. Eu sou muito ligado à galera da academia, pessoal da igreja também, meu sogro é pastor, e então consegui alguns recursos antes mesmo de ser vereador, consegui a reforma da Praça da Bíblia, consegui valores para o Guerreiros da Paz, da Polícia Militar, a PAI, diversos outros setores. Antes mesmo de eu assumir como vereador, eu já estava plantando. Então acho que isso me deu uma certa credibilidade com a sociedade de dizer, pô, o cara ainda nem vereador e já tá trazendo benefícios aí para o município. Para a região aqui a gente conseguiu quase R$1 milhão e para Tijucas cerca de 750 mil de várias emendas, né? 100 mil de um lado, 200 de outro. Então acho que foi todo esse aparato ao longo do tempo, né, meus 7 anos de COC, o pessoal conhecendo a gente, que me trouxe até aqui. Foi algo que foi plantado e a gente conseguiu colher. Claro, diversos amigos que me apoiaram, destaco aqui, tá aqui o meu assessor, o Eduardo, destaco o Michel Rebelo, policial militar muito conhecido em Tijucas,
tirou férias para me ajudar. Então, assim, e claro, diversos outros aqui que eu não posso nomear, senão eu vou acabar esquecendo. Mas foi todo esse contexto, sabe? Não foi algo assim que caiu de paraquedas. A gente veio construindo, mas graças a Deus a população acreditou na gente. Como é que foi a caminhada durante o período de campanha? Era o que você esperava? Alguma coisa te surpreendeu? Conta pra gente como é que foi. Ô Cid, a gente acha que vai conseguir vencer, né? Passar em todas as casas, visitar todos os amigos, mas é praticamente impossível. Tijucas não é mais aquela cidade de 20 mil habitantes. Tijucas está gigante hoje, né? Então, não consegui passar em todos os lugares, mas fui bem acolhido onde fui. Meu pai é um herói, meu pai me ajudou, foi em algumas casas. Minha mãe, enfim, a família toda acabou abraçando a causa e graças a Deus a gente foi eleito. Muito bem. Ô Renato, agora fala uma coisa, e aí veio a posse, né? Vocês já tiveram o primeiro contato, a primeira interação entre todos da bancada para eleger a mesa diretora. Como é que foi esse trabalho? Como é que foram essas conversações? Pergunto porque a gente noticiou aqui, claro, né? A eleição que definiu aí o vereador Cláudio Eduardo de Souza como presidente por exercício de 2025 e a gente viu que algo não foi de acordo com o planejamento de todos ali da bancada. Cid, ali foi uma situação complexa, assim. A gente conversava já acerca de... Desde a eleição, vamos dizer assim, a gente já vinha conversando entre MDB Novo e PL, pra gente, como a gente era a maioria, né? A gente era 8, fazer o presidente da casa. E não tinha como dar errado. 8, a conta... Iniciou uma conversa com o Cláudio Jornal, sendo candidato. E o Isaú, então eram os dois. O Isaú acabou viajando no final do ano, a gente teve algumas conversas com o Cláudio, só que algumas coisas não batiam, algumas situações, um não concordava com isso, um não concordava com aquilo, e no último dia, no dia 31, a gente teve uma reunião com lideranças do MDB, todos os vereadores, ex-prefeito Elmes, que é o presidente do MDB hoje, e a gente acordou no dia 31 que o presidente seria o Isaú. Um consenso de todos os parlamentares. O Cláudio acabou saindo no meio da reunião ali, houve uma questão ali, e mesmo assim a gente era 7. O Cláudio falou, cara, decide aí o que vocês, né? Enfim. E a gente apertou a mão de todo mundo. O Elmes até deu um sermão na gente, falou, tenham bigode, honrem o que vocês estão fazendo aqui, porque a gente já viu na política várias vezes ser feito isso, de no outro dia... Contradições. Acontecer mancadas, né? E no outro dia a gente... Não foi para nossa surpresa, a gente já esperava a questão de um parlamentar ali, ele já não estava com a gente, né? A gente já sabia disso. E aí no dia da eleição o Cláudio colocou o nome dele também e foi eleito com os votos da situação. Certo. Esse foi mais ou menos o trâmite aí da... Acompanhado por esse parlamentar que se contradisse. Isso, que apertou a nossa mão... Enfim, não vamos entrar aqui no... E assim se definiu. Muito bem. E quais são as expectativas para o trabalho quando começarem as sessões? Porque a gente já vai falar do trabalho de rua, que você já está desempenhando. Sim, a gente já tem... até tô agoniado, vamos dizer assim, porque a gente já tem bastante demanda para protocolar, correr atrás. E quando eu falo protocolar, não é simplesmente fazer uma indicação lá na Câmara e jogar para a torcida. É indicação, vou te dar um exemplo bem claro, a volta do 7 de setembro. Eu já estou batendo nisso desde segunda-feira. Eleito, já estou batendo nisso. Por quê? Porque a gente precisa colocar no calendário escolar ali, né? Então, por isso que eu comecei lá no início. Então, a gente já tem essas conversas para a volta do 7 de setembro. Falei, cara, vocês precisam de emenda parlamentar? Eu consigo, me coloco à disposição para a gente voltar com essa tradição. Isso de outras inúmeras situações, né? Que a gente tá lá para protocolar, alguns projetos de lei. E eu sempre falo, não é a quantidade de projetos que eu vou fazer, é quantos projetos eu vou conseguir revogar, né? Certo. Porque cada vez que a gente cria mais leis, a gente endurece a vida do cidadão, a gente endurece a vida do empresário. Então, acho que a gente precisa desburocratizar e precisa tirar das costas do cidadão esse peso de criar mais lei, não pode isso, não pode aquilo. Então, a gente está com bastante coisa para protocolar, mas protocolar e correr atrás para resolver. Não jogar para a torcida, sabe? Não por quantidade de produção, né? Isso, mais ou menos isso. Meu caro vereador Renato, agora vamos falar sobre o trabalho que talvez não estivesse no planejamento inicial
do pessoal do Poder Executivo e, é claro, também do Poder Legislativo, que foi essa questão aí do auxílio às pessoas, aos moradores de Tijucas, em relação às chuvas do último dia 16. Pegou todo mundo de surpresa, né, vereador? É verdade, Sidney. Foi uma situação que a gente nunca tinha visto, né? Chover 300 milímetros em 12 horas, cara. Pois é. Era como se jogasse um balde dentro de um copo, né? A cidade tem alguns pontos obstruídos, valas, enfim, bocas de lobo que tem que ser feita, né? Mas a gente não pode culpar a atual administração, a gente não pode ser demagogo aqui e culpar o pessoal que está ali agora, né? Isso vem de tempos atrás em investimentos que não foram feitos. Sim. Mas falando mais da situação, a gente acompanhou pessoas aí com água praticamente no peito, cara. Lá na Nova Descoberta, teve pessoas na Imacol também, que foi complicado, na Santa Luzia, alguns bairros assim foram muito afetados. Eu participei no primeiro dia, junto com o Corpo de Bombeiros ali do salvamento. A gente teve na Nova Descoberta, tiramos famílias, salvamos cachorros, enfim. Fizemos aquilo que eu sempre sou muito coração, sabe? Se tu me conhece, né? Eu fiz aquilo que eu achava que tinha que ser feito. E naquele primeiro momento, alguns até questionavam, pô, cara, tu vai se meter aí dentro da... Mas naquele momento as pessoas precisavam de ajuda. Sim. E naquele momento não adiantava eu fazer um ofício, eu protocolar algo, eu ficar pedindo ajuda de casa. Claro, Precisava de material humano, salvar as pessoas. E quem estava lá na ponta conseguiu ver que realmente o bombeiro chegou para ajudar, mas precisava de ajuda, cara. A gente conseguiu resgatar diversas famílias com água dentro de casa, enfim. Foi um trabalho gratificante, assim. A gente poder contribuir com a nossa população foi, cara, chega a ser, assim, de verdade, emocionante, porque a gente olhava no olhar das pessoas, assim, a sensação de gratidão, sabe? Pessoas que às vezes investiram tudo, cara, tudo, a vida inteira e perderam em coisa de menos de 3 horas, né? É nesses momentos que a gente vê a fragilidade das pessoas, né, vereador? Como há pessoas vulneráveis no município em relações assim, né? Cara, chega a ser triste, assim, sabe? A gente vê... Pô, a gente via pessoas simples, assim, cara, que trabalharam a vida inteira e minutos perderam tudo, né, cara? E a gente agora, pelo menos, consegue... Passei meu contato, a gente tá interligando com os poderes do município, né? Mas nada constrói de novo aquilo que a pessoa perdeu, né? A gente tem feito algumas vaquinhas com alguns amigos, alguns empresários, ajudado algumas pessoas com mantimentos, aquilo que a pessoa precisa de imediato, né? Mas espero que nunca mais passamos por isso, sabe? Foi um momento triste, assim. A gente observou aí o auxílio, né, de entidades privadas e, claro, do poder público. Entre esse auxílio, a gente inclusive acompanhou viu que o senhor acompanhou a recepção ao governador Jorginho, que é seu correligionário, ao município, para constatar a situação que a gente tinha, né? Essa visita do Jorginho foi muito importante, porque ele viu de perto o que realmente aconteceu, sabe? Quando ele veio aqui, a cidade ainda estava numa situação bem crítica. Foi no dia posterior ao acontecimento, né? A cidade estava bem crítica. Ele mandou forças do Estado, né? Maquinário, colchão, tudo que o Estado pôde colaborar, acho que o Jorginho conseguiu fazer, mas foi muito importante essa vinda dele, até porque ele olhou outras demandas do município, né? Mas foi muito importante essa vinda dele aqui para ver de perto, né, Sidney? Porque tu vê de fotos é uma coisa, né? Agora tu vê de perto é outras. Importantíssimo. Ô vereador, e aí nós estamos tendo ainda, né, uma grande consequência que de certa forma é relacionada à questão das chuvas, que agora é a dificuldade do abastecimento de água. Eu vi algumas manifestações do vereador em relação ao acompanhamento a isso. O que vocês têm constatado até aqui sobre essa questão da falta de abastecimento? Ô Sidney, ficou bem claro que a questão do SAMAI, nos últimos anos não foram feitos investimentos na questão de abastecimento, né? Foram feitos alguma coisa lá na tratamento e tudo mais, mas eu falo da chegada mesmo, né? Ontem eu estava na Joaia lá, cerca de 6 horas da tarde, eles estavam instalando um buster lá, que é um pressurizador, né? Eu acredito que aquilo ali vai dar uma boa melhorada, mas 10 dias as pessoas sem água praticamente, a gente tá vendo o esforço de todo mundo, assim. Claro. Não tô aqui para criticar ninguém, tô vendo o trabalho de todo mundo, até parabenizo alguns
algumas pessoas que estão na administração, a gente vê força de vontade, sabe? Quando tu vê aquela maldade que a pessoa não tá fazendo, tu realmente tem que criticar. Mas eu tô vendo eles esforçados, assim. Só que tu imagina a pessoa 10 dias sem água lá na casa. Isso é inaceitável. É injustificável, né? Até ontem, eu e o Isaú, para quem não sabe, o vereador ele não pode trabalhar matéria tributária. A gente não pode onerar o município. Então, o vereador não tem esse poder de uma canetada, quero que dê desconto. Certo. Então, ontem eu e o Isaú acabamos fazendo um ofício pedindo desconto de pelo menos 30%, 20%, o que o SAMAI conseguir disponibilizar para o município, né? Aí tive algumas pessoas que me perguntaram, Renato, mas se não está passando a água, por que o cara ganhar desconto? Simples. Tenho amigos, por exemplo, que tem lavação. O cara deixou de ganhar 10 dias, cara. Certo. São 10 carros por dia, faz a conta. Várias empresas tiveram trabalho afetado por isso. Várias empresas. E vou mais longe. As pessoas afetadas pela chuva também tiveram que lavar suas casas, né? Tiveram que fazer todo esse Tem trabalho uma necessidade de consumo maior, né? Isso. Então, não acho justo eles pagarem cheio essa tarifa. Mas quero justificar aqui algo que o vereador, o máximo que ele pode fazer nesse sentido é cobrar, ir para cima. Mas a gente não tem o poder na canetada de fazer algo quando a matéria é tributária, certo. né? Certo. Aí já se levanta N questionamentos, né? A questão da eficiência do SAMAI, a possibilidade, por exemplo, de privatização desse serviço, que hoje é de uma autarquia municipal, certo, né, vereador? E isso, com certeza, pautará as discussões na Câmara a partir do início das sessões, né? Com certeza, assim, o prefeito já falou em algumas entrevistas, né, que tem vontade de pelo menos fazer um estudo de privatização. Alguns municípios deram certo a privatização, a gente acompanhou, mas acho que precisa ser feito um estudo muito embasado. Talvez não seja o momento, mas tudo vai se dizer através desse estudo. Eu acho que a gente tem sim material para não precisar privatizar, fazer investimentos. Eu brincava com alguns amigos meus, falei assim, o SAMAI tem um monopólio, só ele tem água. Como é que ele consegue não entregar? Ter déficit, né? Mas eu não taxa isso. Não. Pô, taxaram agora em 50% a taxa de esgoto. Certo. Por que não vieram desde 2017, que foi quando foi aprovado, 16, né? 5% ao mês, 2%. Gradativo, né? E agora deram uma pancada, as pessoas ficam assustadas. E bem quando deu essa pancada... Consequentemente aconteceu isso. Isso. Mas a privatização, acho que precisa de um estudo para aí então a gente ver se não vai onerar os nossos munícipes, né? Ver se não vai prejudicar as pessoas que moram aqui, para depois a gente sim aí realmente tomar uma atitude de sim ou não, né? Mas analisando todo o contexto onde eu tenho passado, observado, eu acho que como tá ali, só precisa botar pessoas que façam acontecer e não tenho dúvida que vai dar certo. Pra gente pontuar, vereador, eu ontem estava acompanhando nas redes sociais, vi uma manifestação sua fiscalizando uma obra importante da cidade, que é a obra de pavimentação da Avenida Coleira. Certo. O senhor prestou atenção num ponto que por muitas vezes as pessoas até acabam deixando passar despercebido, que foi uma ciclovia? Ciclofaixa? O traçado da ciclofaixa, sim, né? Para fazer com que o ciclista ele tenha que atravessar a avenida em determinado ponto e tal. Esse tipo de trabalho de fiscalização de coisas óbvias, coisas padrão, é o real trabalho do vereador. O senhor está atento a isso? Sim, por muitas vezes eu falava que eu criticava até de certa forma que a gente não tinha vereadores que fiscalizavam, né? E o trabalho de fiscalização é esse, ir lá, ser chato, medir o asfalto, olhar o projeto. Óbvio que a gente é leigo, por exemplo, em engenharia, mas se está escrito no projeto, aquilo ali a gente consegue analisar. Claro. A gente consegue ver se é argamassa, se é isso, enfim. E lá a gente constatou que chegava na metade da avenida, trocava de lado. Isso. E aí a gente simplesmente pode ter uma explicação lógica, claro, aquilo ali, lógico. Mas eu como parlamentar fiz um questionamento, né? Protocolamos um requerimento na prefeitura e perguntamos o porquê daquilo ali, se tem um estudo ou foi achismo de alguém, sabe? Tá. E várias pessoas, principalmente ciclistas, me mandaram mensagem, Renato, realmente é perigoso. Por exemplo, quando tu vem na Bairro Filho e ali no Campo Fácil tu tem que atravessar. Isso. Cara, as pessoas atravessam em cima da bicicleta e vem o carro, enfim, é um risco. É um risco. Então a gente está atento, a gente está cobrando. Muitas vezes a gente não cobra em rede social, a gente cobra no privado, né? Dá a chance de ser resolvido. Porque, por exemplo, aquele projeto não é da atual administração.
né? É um projeto da antiga administração. Então a gente cobra, mas sabe que também não são os culpados, mas a gente cobra para resolverem, né? Certo. Se a gente ficar em silêncio, não vai ser resolvido. São os atuais responsáveis São agora. os atuais responsáveis, isso aí. Muito bem. Vereador Renato, eu agradeço imensamente a sua vinda aqui com a gente. Conte com os microfones da Vale FM para destacar o trabalho da sua função, né? Que é a função de estar à disposição, representar a comunidade no nosso parlamento municipal. Portanto, bom início aí de sessões, porque na verdade o início do trabalho já aconteceu há alguns dias, né? É verdade, Sidney. Desde o primeiro dia a gente já estava lá no posto 24 horas e ligando pro prefeito, tem gente na fila. O trabalho já começou. Muitas pessoas acham que a Câmara começa só em fevereiro. Isso. Na verdade, as sessões deliberativas começam em fevereiro. Isso. Mas a gente já está trabalhando desde o dia 1º que a gente assumiu, a gente já está trabalhando. E deixo aqui, né, minhas redes sociais aí pro munícipe que precisar entrar em contato. Tem recebido bastante denúncia, tem recebido bastante demanda. O Eduardo está trabalhando bastante aí. Eu acho que ele se arrependeu de pegar um cara tão enérgico quanto eu. É 5 horas da manhã, o cara já tá mandando mensagem, mas acho que a gente é bem pago para isso. Muito bem. Bom trabalho mais uma vez. Muito obrigado ao vereador Renato Laurindo Júnior aqui conversando com a gente. Um bom trabalho também pro Eduardo, assessor que nos acompanha aqui no estúdio.